Lênio, vou começar te provocando. A gente conversa bastante nos WhatsApps da vida. Você me manda os seus artigos que você publica na mídia. O Banco Central Independente e os golpistas do dia 8 de janeiro. Qual dos dois é mais inconstitucional, professor? Pois é. Nem os golpistas estão na Constituição e nem a independência do Banco Central. Isso é o que tem em comum, porque a Constituição não fala nada em independência ou autonomia do Banco Central. Isso é uma invenção. E é uma invenção, é muito difícil até para a comunidade jurídica ver isso, né? Porque o Brasil também está assim, porque parcela da comunidade jurídica uma parte grande, uma boa parte é medíocre, assim, que não consegue compreender as coisas. O nível das faculdades é muito ruim, né? As faculdades hoje são um criatório de reacionários, então caiu muito o nível, muito livro simplificado, resumidinho. Imagine se os médicos estudassem com o livro Operação Cardíaca Simplificada, nós estaríamos ferrados. Mas no direito tudo é normal. Agora vem aí o chat, esse GPT, que agora está fazendo até prova. Todo dia um professor publicou na rede social que ele pediu para o chat fazer uma prova para ele de direito. Eu só, quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando na banda, na maior banda filosófica, né, que existe, que é Iron Maiden, né, com o clássico Run to the Hills. Nós temos que fugir para as montanhas. Então, é tudo muito difícil de explicar, né? Eu estou escondendo aqui para não dizer que é Campari, né? Porque o Campari só ele é assim, né? Tem aquela O história. Lênio é o maior propagandista do Campari nas lives progressistas. A Campari precisa patrocinar a Exatamente. gente, porque ele é o maior defensor da bebida. Como eu disse, né? Eu fui lá no Gero e pedi o Campari lá, e o cara ficou meio assim, né? Como é que tem um restaurante fino, assim? Não fui eu que paguei a conta, hein? Atenção. Aí o parceiro não tinha chegado ainda, ele disse, um Campari. O cara, um Campari e tal. O cara disse, tem Campari? O cara disse, tem, claro, tem. O cara tirou lá de baixo, porque não está exposto ali, né? Então o cara tirou um Campari. Aí eu até brinquei, eu disse assim, sabe por que eu estou tomando Campari? Para que todo restaurante se pergunta quem é aquele cara, alguém diga é aquele do Campari na mão. Que essa era a propaganda do Campari, né? Eu conto isso. Esses dias eu estava viajando com Dona Rosane, voltávamos de uma longa viagem, e eu vinha no caminho para animar também, para não dormir e tal, eu fico contando história, né? Eu contava essa história da propaganda do Campari. Eu disse, como é que você se lembra disso? Eu digo, e dei detalhes da propaganda do Campari dessa época, né? Então, de fato, como disse o nosso teleouvinte aí, está escondido aqui o Campari. Mas são duas coisas, né, Carlito e Pedro. A independência, a autonomia do Banco Central é uma coisa assim, jabuticaba no Brasil, porque o sistema é presidencialista e imagina o seguinte, o Banco Central, que hoje coloca o juro no dobro da inflação, mais que o dobro, ele tem autonomia para tudo isso. Aí, se o país vai mal, a culpa é do presidente. Mas o presidente não pode mexer nos juros, e aí leva as culpas todas. E o cara diz, mas esse presidente é muito incompetente. Aí o presidente diz, não, só um pouquinho, é o Banco Central que é independente. Diz, não, mas Com vem um com esse mês, né, papo. Lênio? Um mês, não dá nem mês. tempo. Com um mês, meu querido, com um mês. Então, aí eu fiz uma pesquisa, encontrei 8 vezes a palavra Banco Central dentro da Constituição e nenhuma delas fala de que ele poderia ser independente. E o Brasil criou um ornitorrinco jurídico. Sabe o que é um ornitorrinco? É um bicho que tem
rabo de uma coisa, pata de outro, bico de pato, mas não voa, que é a história de que o presidente do Banco Central tem status de ministro, mas para ter status de ministro, ele faz parte do ministério, e tem o ministro da Educação... Precisa ser nomeado também, né, professor? Precisa ser nomeado. Então, tudo isso é muito hilário, isso, bizarro no Brasil. Então, assim, eu não quis botar no artigo uma coisa assim prosaica, porque as pessoas iam dizer que eu estava, digamos, pisando fundo, né? Mas eu ia pegar e dizer uma frase. O presidente resolve esse problema com uma medida provisória, Carlito. Pode escrever. O presidente resolve isso se ele quiser, enfim, essa coisa. Eu sei que é uma questão política. Atenção, eu não estou ignorando a conjuntura quando eu escrevo sobre isso. Eu tenho o pé na realidade. Agora, quando se fala sobre a questão econômica e política do Banco Central, tem uma questão jurídica também. Então, muitas vezes se diz assim: mas está lá o mandato do presidente do Banco Central, não pode ser mexido, coisa e tal. Isso é uma questão jurídica. Logo, há um espaço para o jurídico entrar e tentar discutir esse assunto. Então, não está na Constituição nada disso, portanto, uma medida provisória resolveria, principalmente pela conjuntura que se coloca. Bom, o meu artigo trata disso, né? Então, o que tem em comum com essa questão daquilo que se fez a camuflagem dos atos antidemocráticos, esses atos golpistas, né? O Ives Gandra escreveu um artigo, né? Eu não cito o nome dele no artigo que eu respondi no Conjur, mas estou dizendo aqui porque está identificado dentro do artigo, é só querer que se descobre, que diz que homens velhos e jovens, e eu acrescento velhinhas, né, desarmadas não dão golpe de Estado. Bom, mas eles estavam armados até com granadas, entraram com arietes e tudo, quebraram tudo aquilo, e aí você tucana esse negócio, você camufla, porque como você camufla o negócio? Começando a trocar o nome das coisas, chama urubu de meu louro. Isso é um truque hermenêutico pelo qual você começa a dar um golpe nas próprias palavras. Outro dia escrevi na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, que, aliás, foi sucesso de público e renda, de renda não, mas de público, né? Só no meu Twitter deu mais de 100 mil, Carlito. Só no meu Twitter, a parte em papel. Tem toda a parte que é online, que estava desde quinta-feira. Então foi uma coisa assim de mais de 1 milhão de leitores, facilmente, em que eu mostro ali na Ilustríssima que no Brasil cada golpista tem um jurista para chamar de seu. O sujeito dá um golpe de Estado, mas dentro das 4 linhas. Você que estudou direito... É impossível, né, fazer essa associação. Por isso. E Carlito, tem uma coisa assim que as pessoas não conheciam. Então, os artigos também que a gente escreve têm a função de tirar umas coisas da toca, assim, né, que está escondidinho. Então, Pontes de Miranda, que você ouviu falar muito na faculdade, né? Quando o professor falava em Pontes de Miranda, faltava alguns professores se ajoelharem, não é verdade? Em dizer, e aí os alunos em formatura, né? Eu já assisti formatura que o aluno, picareta, não leu coisa nenhuma, mas ele dizia assim, ele faz uma impostação, ele dizia, já dizia o velho Pontes, assim, com toda a ênfase, não leu coisa nenhuma, mas faz toda uma mise-en-scène, né, sobre o velho Pontes. Pois o velho Pontes, em 64, que, aliás, em 64 é um negócio que sujou a biografia de muita gente. OAB, Folha de São Paulo, o Globo, e blá, blá, blá. Não é verdade? E sabe o que disse o Pontes de Miranda? Que os militares rasgaram a Constituição para salvar a democracia. Ponto. Não é necessário dizer mais nada.
Eu podia ter escrito o artigo em um parágrafo e embaixo botar assim: I rest my case. Já não preciso dizer nada.